Oi pessoal, tudo bom? Espero que estejam muito bem. Bem-vindos mais uma vez aqui ao Contando Nuvens. Muito bom estar com vocês. Vocês não imaginam a alegria que estou com algumas interações que tive com algumas pessoas que fiquei muito contente. Que bom que algumas pessoas estão se utilizando desse conhecimento. Fico muito feliz de estar ajudando vocês. Mas continuo com aquela necessidade que você já sabe. Se você conhecer alguém que precisa dessas informações, por favor, para esse vídeo, compartilha. Se você já assistiu até agora, você já fica imaginando, meu Deus, cadê o... Por que o camarada está sempre pedindo para isso? A gente precisa, a intenção é que as informações cheguem a quem precise, para que você tenha a facilidade, até no seu carro, nas partes que não envolvem olhar para alguma tela, você absorver algumas informações que podem lhe ser úteis para que você caminhe dentro do FGTS Digital de uma forma muito melhor. E é isso, muito bom estar com vocês. Tá pronto? Vamos lá, Contando Nuvens. Esse assunto de agora é para falar das vantagens das questões que envolvem a nossa guia do FGTS Digital, as questões que envolvem o Pix. Por que é que nós optamos pelo Pix? Por que embutido nessa questão do Pix, nós temos essas vantagens que já foram relatadas, mas agora a gente vai começar a trabalhar um pouco mais. Eu sei que esse vídeo aqui ele é muito mais de algum tipo de propaganda, mas você vai ver que tem alguns critérios técnicos que vão te servir bastante. Então, quando houve a adoção pelo Pix, nós antes estávamos pensando em fazer a adoção pelo método tradicional. Só que o método tradicional, ele não tem algumas ferramentas que são muito importantes para que a gente promova algum tipo de serviço para vocês. Então, o Pix, pelo fato de ser mais ágil, a gente já falou em outro momento, ele faz com que o reconhecimento do pagamento seja rápido. Isso traz rapidez, provavelmente no futuro, para o dinheiro cair na conta do trabalhador. Mas a rapidez com que a gente traz os valores para o reconhecimento do pagamento inibem duplicidade, como vocês já estão cansados de saber. O Pix ele traz também um monte de questões que envolvem a programação do QR Code dinâmico, que fazem com que a gente evite o eventual pagamento fora do prazo, do vencimento da guia e por aí vai. Tem um monte de vantagens, nós vamos começar a falar a respeito disso, para que você entenda melhor a razão de existir disso. Então, o Pix. Pix é o novo sistema de pagamentos instantâneos brasileiros, criado pelo Banco Central, onde os recursos são transferidos de uma forma segura, prática e rápida. Para vocês terem ideia, no ambiente do pagamento convencional, você tinha muito poucas instituições que estavam credenciadas para fazer aquela operacionalização. Na adoção do Pix, esses valores que estavam por volta, aí eu vou dar um chute, era algo por volta de 12 instituições, subiram para 700 instituições que foram aprovadas pelo Banco Central, e isso garantirá uma diversidade e uma multiplicidade de canais e opções de operacionalização das transações de pagamento por parte do usuário muito mais diferenciadas. Então, a quantidade de canais que você vai achar para fazer a utilização do pagamento via Pix vai ser muito maior do que o cenário anterior. Então, como eu já falei, ao invés de código de barras, você vai fazer a leitura de um QR Code ou a inserção de um código de recolhimento que constará na própria guia. Você observe que lá no passado nós chegamos a mostrar que uma própria guia, quando gerada, ela além de aparecer o QR Code, vai aparecer o Pix copia e cola. Pelo fato de ser em PDF, você vai conseguir selecionar aquele código do Pix copia e cola, que é muito grande, para que você, entrando pela internet no aplicativo do teu banco, você vai lá, cola aquele atalho e aí você vai conseguir fazer a operacionalização daquele pagamento sem precisar utilizar o teu aplicativo do smartphone sem problema nenhum. Olha aí a carinha do Pix, como você já está cansado, né? Esse Pix ele é útil para o pagamento via aplicativo no smartphone. Aconselho você a não apontar o celular para esse Pix, nem sei se vai pegar olhando pela tela, mas isso é só um exemplo para que você visualize a utilização do Pix, tá?
Já o código copia e cola, ele vai constar na parte inferior, como eu já falei, e você vai conseguir selecionar o débito, você seleciona aquele texto bem grandão e vai fazer o pagamento pelo desktop sem problema nenhum. Por que nós optamos pelo Pix? Primeiro, ele é muito rápido, suas transações são concluídas em poucos segundos. Muitas vezes você já deve ter notado que ele é praticamente em tempo real, né? Você conclui o pagamento em poucos segundos e os recursos eles ficam disponíveis para o recebedor em tempo real. O Pix é fácil porque a experiência ela foi bastante facilitada para o usuário pela ausência de intermediários, porque o usuário resolve tudo de onde estiver. O Pix ele é seguro, existe uma maior robustez de mecanismos e medidas para garantir a segurança das transações. Eu não estou falando aqui de segurança em relação a, porventura, eventuais bandidos que pegam, isso não é isso que eu estou falando não. Eu estou falando da segurança do procedimento do pagamento em si, para garantir, por exemplo, que o valor de face da guia corresponda 100% das vezes ao que efetivamente está disponibilizado, porque no modelo tradicional, em algumas hipóteses muito remotas, mas ainda assim possível, você tem a possibilidade de haver uma leitura equivocada do código de barras que fazia com que o dígito verificador batesse com aquilo, só que você terminava às vezes nem notando que o que estava saindo do teu pagamento era um valor de face talvez divergente, a maior ou a menor. Isso dava uma dor de cabeça danada em relação à individualização da conta. Por quê? Se o sistema, no sistema anterior, né, se eu estava esperando que entrasse R$1.000, é para que aqueles R$1.000 eu saiba exatamente se tem R$10 para um, R$20 para outro, 30 para outro, tem que bater, a somatório dos individuais tem que ser necessariamente igual ao do todo. Então, esse tipo de divergência era um problema que poderia facilitar a existência de um erro. E é isso que nós estamos também tentando minimizar ou acabar. O Pix ele é versátil, porque por ser um instrumento multiproposta, ele pode ser utilizado para pagamentos independente do tipo e do valor da transação entre pessoas, empresas e governo. Cabe aqui um detalhe, para você que vai fazer a utilização do Pix para gerar um pagamento, o pagamento, por exemplo, do QR Code, é bom que na época de vigência do FGTS Digital, você já tenha verificado se os teus limites Pix estão uniformes, se estão adequados à tua necessidade de fazer um pagamento. Eu vou dar só um exemplo. Se a tua empresa ela tem um limite de pagamento de R$4.000, mas o Pix que você, as contas de FGTS que você costuma pagar, ele supera esse valor de R$4.000, é muito importante que você entre em contato com o teu banco para você fazer esse ajuste desse tipo de limite, para que você não tenha nenhuma dificuldade na hora de fazer o pagamento no tempo correto. Conversa com o teu gerente a respeito de como você deve proceder para que você consiga aumentar o limite e manter o seu nível de segurança, para que você, quando chegar no tempo correto, não tenha nenhum tipo de problema. O Pix nós já falamos, né? Ele é disponível. Ele está aí, ó, 24 horas por dia, 7 dias na semana, inclusive feriados, mas como nós falamos, e por questões legais, o vencimento das obrigações que coincidirem com dias não úteis, ele será antecipado para o dia útil imediatamente anterior. Por que isso acontece? Porque a lei manda antecipar. No futuro, pode ser que não exista mais isso, mas isso não está no radar não. Vamos seguindo do jeito que está. O Pix ele é barato, porque ele é gratuito para uma pessoa física pagadora e o custo baixo para os demais casos. No caso da guia, não vai ter custo nenhum, nem para a empresa, nem para nada, porque isso daí já está embutido no contrato lá com o Conselho Curador, é como qualquer outra guia, sem problema nenhum, nem a mais nem a menos, tudo do ponto de vista do usuário vai continuar a mesma coisa em relação a custo. Ele é aberto porque ele permite uma estrutura ampla de participação, possibilitando pagamentos entre instituições distintas. É como a gente já falou, né? A quantidade, o universo de situações e de instituições envolvidas no pagamento, você vai ter uma figura que aqui não vale a pena a gente falar, mas tem a figura do PSP pagador, do PSP recebedor, que vão interagir, isso daí se comunica e tem participação, conhecimento, anuência do Banco Central, e esse fluxo termina
acontecendo de uma forma muito rápida, muito mais segura e muito mais barata. O Pix ele é integrado, ele tem informações importantes para a conciliação, eles poderão cursar junto com a ordem de pagamento, facilitando a automação de processos e a conciliação dos pagamentos. Olha que coisa boa. A guia ela já traz dentro de si algumas informações que estão contidas naquele conceito do QR Code. Então, algumas questões, que não sei se vocês lembram, a gente já chegou a falar que a guia ela já nasce individualizada. Claro que você não vai ter uma individualização de todo mundo, não vai trafegar individualização nos comandos de pagamento de uma guia. Não é isso que eu estou falando não. Mas quando você tem os dados de uma determinada guia, utilizando-se da facilidade dessa integração, você vai ter um universo de situações que vão prevenir os erros, principalmente, por exemplo, como eu falei, um pagamento fora do prazo. Então, a gente já falou como um monte dessas coisas aí, eu peguei lá no site do Banco Central, e agora vamos falar das vantagens específicas do Pix para o FGTS Digital, né? Para o empregador, o reconhecimento do pagamento em poucos segundos vai fazer com que você previna a geração de uma guia em duplicidade. Ou seja, se você pagou e depois não sabe mais o que fez, vou tentar gerar uma nova guia. Não vai conseguir. O débito nem vai estar disponível lá. Muito rápido, você não vai conseguir. E isso eu vejo como uma coisa ótima. A adoção do QR Code dinâmico impede pagamento em duplicidade da mesma guia e também um pagamento da guia fora do prazo. Existirá também uma prevenção de discrepâncias entre o valor de face da guia com valores a maior e a menor. Então, essa situação já vai ficar bem sedimentada. Para o trabalhador, a individualização na conta vinculada vai ser mais ágil, mas ela não, cuidado para você não confundir a agilidade no reconhecimento do pagamento com a agilidade da entrada na conta do trabalhador. Cuidado para você não ouvir isso daqui e ficar dizendo, olha, Paulo Telem falou que o pagamento vai entrar na conta do trabalhador em poucos segundos. Não é isso. A transação, o reconhecimento do pagamento da guia como um todo, ela vai ser reconhecida como quase que instantaneamente. Mas, a partir dali, existe uma interação entre o FGTS Digital e a Caixa para que a gente promova a distribuição para que esses valores sejam internalizados. Agora, o tempo que isso vai levar, eu ainda nem tenho o conhecimento para poder dizer para vocês com que rapidez isso se processará para que o dinheiro entre efetivamente na conta vinculada do trabalhador. Mas, com certeza, vai melhorar e significativamente. Para o governo e para a governança do fundo do FGTS, haverá uma diminuição nos custos de processamento dos valores das guias e uma maior qualidade na gestão dos valores pagos, evitando processamentos indevidos. Os bancos de dados serão muito mais enxutos e a gente, como nós já falamos anteriormente, nas dificuldades do modelo anterior, o quanto que as informações chegavam precárias para a auditoria fiscal do trabalho. E nesse caso, você vai notar que vai ficar tudo muito mais facilitado, com muito menor possibilidade de erros. Mas lembra quando a gente falou do fuso horário, que o Pix ele vai ser 24/7? Observando que em diversas situações eu já falei, o fuso horário é o de Brasília, o adotado é o de Brasília. Cuidado com o horário verão, que se porventura ele vier a ser restituído em algum momento, e cuidado nas regiões com o fuso horário diferente de Brasília. Eu tive a curiosidade de procurar na internet e verifiquei que existem fusos horários diferentes. Por exemplo, quem mora em Fernando de Noronha, o fuso em relação a Brasília é de +1. Amazonas, Roraima, Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, em algumas situações, em algumas localidades, tem um fuso de -1. Acre e o sudoeste do Amazonas, eles são com o fuso horário de -2, e é esse cuidado que vocês têm que ter para que você preste atenção que o fuso é o de Brasília. Facilidades e inovações das guias de FGTS Digital. Você vai ter a possibilidade de inclusão de várias competências vencidas numa única guia. Você vai ter a possibilidade de vários tipos de débito mensal e rescisório também numa única guia. A existência de tags automáticas ou personalizadas. Tags automáticas, elas são feitas não editáveis na guia rápida, e nas personalizadas, elas podem vir a ser personalizadas na guia parametrizada.
porque isso vai facilitar para que você saiba, ó, vem cá, nessa guia aqui, o que é que está contido nessa guia? É uma guia mensal? É uma rescisória? É uma mista? Os débitos são de qual mês, de qual período e tal, e por aí vai. Então você vai ter condição, por exemplo, numa personalizada, vamos supor que você estava gerando uma guia com os débitos em atraso de um empregado. Você vai poder botar na tag personalizada da guia parametrizada esses débitos do senhor fulano de tal. Vai ficar lá. Em vez de você anotar lá na parte superior de uma determinada guia, você já pode colocar na tag, e essa tag aparece na guia e aparece quando você vai fazer o pagamento no próprio aplicativo do seu banco. A programação interna evita pagamentos de uma guia vencida, pagamentos em duplicidade daquela mesma guia. A gente não está querendo lixo no ambiente do FGTS digital. Haverá a exportação da guia e também o seu detalhamento para o PDF. Não sei se vocês lembram, no passado nós falamos do modelo tradicional, que você gera um arquivo, importa, transmite, valida, faz aquilo. Não, você já gera no ambiente do FGTS digital a sua guia, os diversos detalhamentos daquela guia, sem problema nenhum, num único ambiente, sem muita burocracia. A adoção do Pix, seja mediante disponibilização da imagem do QR Code, seja mediante a disponibilização do código copia e cola, ele é utilizado para permitir o pagamento da guia em estações de trabalho. Então, são facilitadores porque nem sempre você tem o hábito de utilizar o seu smartphone, embora esse hábito de não utilizar o smartphone está diminuindo gradativamente, mas se você quer trabalhar fazendo o pagamento através da tua internet, no teu desktop, sem problema, não vai ter nenhum impacto na sua situação. Alguém pode ficar pensando, poxa, mas Paulo Tellino falou todas essas vantagens, mas eu estava aqui querendo ir, por exemplo, numa lotérica para efetuar esse pagamento. Nós estávamos pensando, por exemplo, em determinado empregador, isso eu vou falar a minha opinião, tá? Não é a opinião da CIT, é a opinião de Paulo Tellino. Estávamos pensando naquele tipo de empregador que ele gostaria de ir sair pagando. Não, eu quero enfrentar a fila do banco para poder, eu estou vendo o caixa, eu quero sair com aquela autenticação na minha mão, eu quero tratar daquela situação de pagamento do jeito que eu estou acostumado de muito tempo. Essa situação ela não vai acontecer no FGTS digital. Chegamos inclusive a pensar lá no início se nós estaríamos dispostos a utilizar um sistema misto em que você teria o QR Code e também o código de barras. Mas quando nós verificamos que quando você se utiliza do código de barras, você ia deixar de oferecer aquela quantidade gigantesca de facilidades para o reconhecimento do pagamento instantâneo, a prevenção de duplicidade, a possibilidade de você não ter mais divergência no pagamento. Nenhuma daquelas facilidades a gente poderia disponibilizar se a gente colocasse nem sequer como opcional da ferramenta do modelo tradicional do QR Code. Então, já que nós não estamos querendo poluição de informação também, e queremos ofertar para vocês todas as facilidades decorrentes do Pix, nesse caso foi optado por fazer como meio exclusivo de pagamento a utilização do Pix. É isso, pessoal, foi muito bom estar com vocês, espero que eu esteja fazendo a coisa certa. Por favor, me comunique, me diga se você acha que está bom, se eu precisaria evoluir, me conte de eventuais demandas que porventura você tenha de assuntos que não envolvam FGTS, se você tiver demandas, por exemplo, do E-Social. Inscreva-se no canal, compartilhe, dá o legal, dá o sim, faz um monte de coisa aí que você já sabe. Você já está cansado de me ouvir falar isso. Foi muito bom estar com vocês. Se você quiser se inscrever numa lista de transmissão, manda um e-mail para esse e-mail que está constando na tua tela, e eu vou me comunicar com você ou através do e-mail ou através de uma lista de transmissão, seja do WhatsApp, seja do Telegram, isso eu ainda não sei como é que vai ser. Foi muito bom estar com vocês, eu vou contando nuvens.